Olá, gente, tudo bem? Eu sou Maria Paula, tenho 21 anos, sou estudante de estética e cosmética e tenho contato direto com plantas medicinais no meu trabalho no dia a dia. Então, a convite da professora Cristiane, eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Inclusive, muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, tá? E, primeiramente, eu quero pedir perdão por esse cenário aqui, gente, porque é o que dá. Eu não tenho um lugar mais adequado para gravar, mas de qualquer forma eu vou deixar um espacinho aqui para anexar imagens para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, gente, a fitoterapia ela é estudada desde a antiguidade, 2300 anos antes de Cristo, já era utilizado pelo povo hebreu, egípcios, assírios. Eles já traziam, inclusive, produtos, tipo medicamentos à base de plantas que funcionavam totalmente. E aí, desde então, começaram os estudos sobre isso, sempre foi explorado no Brasil. Os pioneiros a utilizarem esse tipo de planta com fins medicinais são os índios, que sempre passaram de geração em geração os conhecimentos e sempre aprimorando, sempre acrescentando algo. E até hoje, nos dias atuais, é uma medicina muito utilizada. Inclusive também na medicina tradicional chinesa, que é utilizada muito, principalmente em estética, que nós temos spa terapia, nós utilizamos muitos produtos naturais, óleos essenciais, óleos essenciais são retirados de sementes, plantas e tem uma finalidade, tanto inalatória quanto de contato. Tudo isso tem uma finalidade. Inclusive, gente, nós realizamos procedimentos pós-operatórios com auxílio de óleos essenciais. Os cicatrizantes, por exemplo, que são ótimos, perfeitos, ajudam demais, aceleram o processo de cicatrização. E tem outros óleos também, gente, que tem outras finalidades. Por exemplo, um mais hidratante, um que tenha finalidade numa terapia no couro cabeludo, que seria a tricologia, que estuda esse tipo de procedimento. Então, gente, eu vou citar aqui para vocês algumas plantas, seus efeitos colaterais, contraindicações, tá? Essas que eu vou falar agora, que tem efeito calmante, no geral, não tem muita contraindicação. Que seria a passiflora, que é a folha do maracujá, que inclusive existem medicamentos farmacêuticos à base de passiflora. Temos a camomila, que é bem tranquila, pode ser dada para criança, geralmente a gente indica não adoçar, quando é nesse caso. Temos a melissa, que é a cidreira da folha redonda, que tem a cidreira daquela folhinha comprida. Então, a cidreira da folha redonda é a melissa e ela tem fim calmante, finalidade calmante. E temos o mulungu também, que é quase um sonífero, porque, gente, ele é muito forte, esse mulungu é potente. Inclusive, deixa eu citar uma coisa, o mulungu, o cuidado que temos que ter com ele, como ele é mais forte, a gente não indica ser tomado todos os dias. É no máximo 2 vezes por semana, depois faz uma pausa, vê a sua necessidade. Mas não é um chá que se toma todos os dias, inclusive todos esses nós indicamos que seja tomada ali próximo às 6 da tarde, para que não tenha um efeito antes da hora de dormir, que aí não é muito agradável, que vai te atrapalhar nas atividades do dia a dia. Temos as plantas com fim diurético, o efeito diurético. O diurético, ele ajuda a tirar o inchaço do nosso corpo. Então, seria o chá verde. O chá verde, ele é termogênico, ele acelera o metabolismo. Então, tem chances, quem tem hipertensão, a gente não indica, porque pode aumentar a pressão arterial. E dessas pessoas são muito mais sensíveis. Quando a pessoa que não tem problemas com isso, não tem problema, pode utilizar, pode fazer uso tranquilo. E sempre, gente, todo tipo de chá tem uma dosagem correta para se tomar, tá? Não é assim tomar, colocar a quantidade que quiser, não é tão simples. Tem que fazer o chá certinho todos os dias e com a quantidade certa. A cavalinha, que ela é ótima porque não sobe nem desce a pressão. Então, ela não tem alteração na pressão arterial, tá? E o hibisco, que ele abaixa a pressão. Então, pessoas com pressão baixa, a gente não indica que tome. Ou se tomar, colocar um pouquinho de canela, porque ele sobe a pressão, então ele se equilibra.
colocar algo que equilibre, ou fazer um mix entre ele e o chá verde, a cavalinha. E existem vários outros também com essa finalidade. Então, assim, não fiquem presos a esses 3 que eu estou falando, porque o mundo é bem diversificado de plantas. Ervas com efeitos para o estômago, para gastrite, para úlcera. Temos algumas plantas que podem auxiliar. A gente sempre tem que pensar assim, ó, que plantas, elas são tratamentos a longo prazo. Então, assim, se você tomar hoje esperando o efeito amanhã, é muito difícil que aconteça. Os calmantes, eles só têm efeito no dia mesmo. Inclusive, a gente dá um horário certo para começar a tomar, porque ele vai fazer efeito naquele dia. Então, gente, essas ervas com efeitos para enfermidades, para alguns problemas, a gente indica que seja utilizado como auxiliador e é um efeito a longo prazo. Vocês não vão ver um efeito do dia para a noite. Para o estômago, por exemplo, nós temos a espinheira santa, que é uma planta toda que tem espinhos assim. Se você apertar, você fura a sua mão. Tem o boldo, que tem um gosto mais característico. Temos a macela, que ela inclusive é anti-inflamatória. Essas plantas, no geral, não tem contraindicação também, é só tomar na dosagem correta. Principalmente plantas que têm um sabor mais amargo, por exemplo, a espinheira santa, existe o pau-tenente, que eu vou falar sobre ele mais pra frente. Essas plantas são ótimas para gordura no fígado, são perfeitas. Então, mesmo que não seja muito agradável o sabor, vale a pena fazer o uso delas. Existem também plantas que têm finalidade contra diabetes. Existe a insulina natural, podem pesquisar aí. Tem uma planta chamada insulina e que ela serve sim para diabéticos, é ótima. Temos a carqueja, que ela é amarga. A pata de vaca e a folha de graviola. Todos esses produtos são amargos, mas tem grande benefício para quem faz uso. Inclusive, pessoas que não têm diabetes, é legal tomar uma vez no mês, que seja. A gente que é jovem não gosta muito dessas coisas, né? De tomar chá ainda mais amargo. Mas eles fazem um bem muito grande para a saúde. Nós temos também as ervas que têm finalidade para os problemas no fígado, que são os mais amargos do que aqueles da diabetes, que seria o pau-tenente, a alcachofra e o dente de leão. São chás potentes, inclusive também sem contraindicações. De modo geral, são ótimos. Então, assim, sempre que puder, faça uso deles. Inclusive para pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, que não é o caso de vocês, né? Eu espero. E quem consome muita gordura no dia a dia, muita fritura, muitos transgênicos, muita gordura trans. Enfim, aí vocês podem estar utilizando essas plantas que fazem super bem. E é isso, gente. Por hoje foram algumas plantas só que eu citei rapidamente, mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre alguma planta, podem me mandar mensagem. Existem vários tipos de plantas, gente, com efeito laxativo. O sene, por exemplo, que tem efeito laxativo, que você não precisa comprar um remédio na farmácia, que ele é ótimo mesmo, ele funciona na hora. Tem o folículo de sene, que não dá cólica, que é a vagem desse sene. Enfim, são vários efeitos, várias plantas, né? Pode falar comigo, pode conversar comigo, que às vezes eu posso te ajudar. E é isso. Muito obrigada pela atenção e eu espero que tenham gostado.